Mônica Benício, e também ao lado dela está a Águida Arnous, que é viúva do Anderson Gomes. Vamos ver o que elas disseram agorinha. Olha, a parte da especulação ou polarização política nesse caso, eu acredito que esvaziariam o debate principal, que é dizer que 2 pessoas foram assassinadas e que a nossa luta principal é essa luta por justiça. É claro que a gente está dizendo também que foi o assassinato de uma vereadora, uma parlamentar, e o Estado Democrático de Direito precisa dessa resposta, precisa dessa justiça para se manter. Mas não há dúvida nenhuma que houve interferências e, como disse, né, os atrapalhamentos, as interferências, eles não foram por incompetências, eles foram por cumplicidade para que esse caso não chegasse à solução o mais rápido possível. Dá para sentir um gosto de justiça já, Mônica, ou não? Eu confesso que estou há 6 anos e 10 dias esperando essa resposta. Eu não cheguei a pensar o que seria esse momento, mas é importante. Mas ainda não traz nenhum tipo de paz. E acho que a Agatha, que é a viúva do Anderson, que está aqui, que também teve a sua família destruída, pode falar também sobre o quanto que é, do ponto de vista pessoal, passar por tudo isso. 6 anos e 10 dias depois a gente entender que esse sentimento é necessário, mas que não nos traz paz. A justiça está chegando, Agatha? Acho que sim, acho que está no caminho. Depois de 6 anos, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa. Olha só, ainda deixa eu voltar um pouquinho, porque as coisas vêm à memória. O Luiz falou dessa conversa com o Freixo, né? E aí o que é que acontece? Eu chamei o então diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, e também o diretor que cuidava da área de crime organizado, e disse para eles que fizessem toda a colaboração possível e imaginável com a Polícia Civil, né, na medida em que o deslocamento de competência, a figura constitucional que permite que determinados casos sejam autorizados a sair da esfera estadual para a esfera federal, deslocamento de competência, né, tinha malogrado, ou seja, a doutora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, ela logo no início, ainda nessa mesma noite que eu citei aqui no início, ela anunciou que iria propor o deslocamento de competência. Esse deslocamento de competência foi inicialmente derrotado no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP, pela cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, o Ministério Público do Rio de Janeiro, desde o primeiro momento, eu entendo as razões, tá certo, que o Luiz colocou, que a família colocou, tá certo, que a Aniele, a irmã, colocar, a mãe, entendo perfeitamente, né? Porque exatamente por conta dessa confiança que existia na Polícia Civil e, evidentemente, na figura do Rivaldo. Eu entendo. Mas a doutora Raquel, ela estava disposta a fazer deslocamento de competência. E a cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele derrotou ela no CNMP, dizendo que aquilo feria o princípio da autonomia federativa no Rio de Janeiro. Foi contra. E também derrotou-a uma segunda vez, quando ela propôs, nos últimos momentos da sua gestão, ela envia ao STJ o pedido de deslocamento de competência, né? E também a cúpula se mobilizou politicamente para derrotar essa iniciativa da doutora Raquel Dodge. Iniciativa, Luiz, talvez você não saiba disso, mas ela, nos últimos dias, se despedindo e querendo concluir aquela tarefa, ela precisava concluir aquilo. Aquilo era uma coisa, para ela, assim, de uma imensa significação e importância, a Raquel Dodge. E ela pede uma primeira vez os autos do processo, lá desenvolvido pelo Ministério, Polícia Civil, não foi enviado. Ela pede uma segunda vez, inclusive desloca uma procuradora federal para conseguir trazer os autos, e a procuradora fala para ela que não vai conseguir. Ela então entra em contato com a direção administrativa
do Ministério Público e diz, olha, eu preciso disso, senão vou ter que tomar algumas medidas mais graves. É dado um número de protocolo, ela vai buscar, o protocolo estava errado. Ela então diz, olha, o número que veio errado, o que está acontecendo? Ah, não, foi um problema de digitação. E aí manda-se um segundo protocolo que também estava errado. E o tempo passando, era questão de horas. Eu acho que isso é uma coisa que merece explicações por que isso aconteceu. Mas voltando aqui para o que a gente falava, a certa altura, quando se percebe que as coisas andavam de lado, porque nós colocamos a Polícia Federal inteira, tá bom, não vai ter deslocamento de competência, mas nós vamos trabalhar, vamos dar as mãos à Polícia Civil. E isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, e o que a gente recebia de feedback, eu ia ao Rio de Janeiro com frequência, na época, era de que as coisas estavam andando de lado, ou seja, para a Polícia Federal. À época, as coisas não estavam andando, né? E aí, então, é quando o Orlando Curicica, que tinha pedido para fazer um depoimento ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, quando estava em Bangu 9, e não foi ouvido pelo Ministério Público Estadual, embora tenha ido um procurador lá, o que acontece? Ele vai para o Presídio de Segurança Máxima Federal de Mossoró. Lá em Mossoró, ele pede para ser ouvido agora pelo Ministério Público Federal. A doutora Raquel Dodge autoriza, ele é ouvido, e esse termo que é tomado, o depoimento dele, é algo, assim, chocante, profundamente chocante, né? Profundamente chocante. Acho que criou-se, é um termo ruim de se usar, eu peço desculpas por usar aqui, mas uma espécie de septicemia entre a segurança pública, a política e o Estado do Rio de Janeiro. E isso é muito mais grave, isso é muito mais profundo, isso é muito mais intenso, isso é muito mais preocupante em todos os sentidos, não só para o Rio de Janeiro, mas para o país, e além da segurança, do direito à vida das pessoas, para a própria democracia. Insegurança, vulnerabilidade, medo leva ao fascismo, leva ao desrespeito, leva ao autoritarismo, que as pessoas embarcam, muitas vezes sem perceber, contra os seus próprios direitos. Eu fico aqui, reuni alguns pontos aqui, olha. O que esse episódio, esse desfecho mostra assim, já sabíamos, mas ele confirma, né? Você tem milícia no Congresso Nacional também, tá? Não há dúvida disso. A federalização foi proibida com empenho do Ministério Público do Rio de Janeiro, muito empenho, porque disso eu fui testemunha. O ministro Júlio colocou aqui com tintas leves, né? Mas o Ministério Público do Rio operou contra a federalização, né? Me lembro da primeira reunião que teve, aquela que o ministro se referiu, eu estava presente, quando se depositou um voto de confiança na Polícia Civil contra todo o bom senso que aquele momento exigia, né? Então a Polícia Civil foi parte decisiva para a ocultação desse crime, né? Ele também mostra a capilaridade dessa infiltração do crime no Estado. Temos ali um chefe da Polícia Civil, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um vereador e hoje deputado federal, que, na minha avaliação, é só a superfície disso, ainda falta muita coisa, né? E que o Braga Neto fica aqui também essa coisa sobre ele, porque o Braga Neto não teve uma fala sobre o caso Marielle durante toda a intervenção que ele comandou no Rio. Quando o Júlio deixa o Ministério da Defesa e vai para o Ministério da Segurança Pública, o Braga lhe tira todos os acessos a informações, mas não emite um som sobre o caso Marielle. Ele continua, naquela ocasião, em cima do Júlio, já não mais ministro da Defesa. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Por que isso? Porque o interventor nunca se manifestou sobre isso, não é? Então você vai vendo que a ficha do Braga Neto vai ficando cada vez mais cabeluda, né? Agora é esperar para ver o que vai vir aí com esses desdobramentos, porque eu entendo a operação de hoje como uma operação de emergência para assustar uma possível fuga que deve ter sido detectada e para surpreender também num domingo esses personagens. Mas ela talvez demorasse mais um pouco se as condições permitissem. Significa que ainda tem muita coisa sendo investigada, operações em curso para acontecer, e tomara que seja assim. A família da Marielle
dentro daquele período, aqueles com os quais eu tive contato como testemunha, eles realmente confiaram na Polícia Civil. Se por um lado o nome da família Brazão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente com todo esse tempo de não elucidação do caso. A gente, aos trancos e barrancos, foram 6 anos e 10 dias de muita dor, mas procurando força para encontrar e seguir de pé na luta por justiça. É compreensível, eles tinham todo tipo de medo. Por exemplo, tirar das mãos da polícia do Rio para trazer para cá, para eles era um risco, não é? Eles estavam ali atônitos, quer dizer, em quem confiar, não é? Então, resolveram confiar. Agora você vê a mãe da Marielle dizendo que confiava plenamente no Rivaldo Barbosa. A culpa não é dela, não. É claro que não é dela, né? Mas você vê o tamanho da contaminação, do cinismo, do teatro, do jogo bruto que é essa Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Você vê que o Luiz Eduardo Soares e o próprio ex-ministro Jungmann, os dois, muito surpresos com a prisão do Rivaldo, com a participação, enfim, com o envolvimento do Rivaldo. Além das prisões, né, Mari Bosco, teve também busca e apreensão em vários endereços. Nas movimentações políticas em Brasília, as autoridades do Poder Executivo, do Supremo Tribunal Federal se mobilizando para já avançar ainda hoje com mais informações sobre esse caso Marielle Franco. Essa percepção de que isso que veio à tona hoje não é tudo, evidentemente, ela começa a se ampliar. Essa percepção de que falta muita coisa. Porque já está claro que esse foi um crime produzido por uma rede criminosa, uma organização criminosa, cujo tamanho a gente só tem hoje noções, né? Nasce na Assembleia de Vereadores do Rio, envolve parlamentares, envolvem autoridades que estão em cargos no Estado do Rio de Janeiro, gente que está dentro de partidos políticos, mas a gente não sabe ainda a extensão dessa quadrilha toda, dessa organização toda, não é? Isso falando apenas do aspecto que parece ter sido a motivação do crime, que é a questão imobiliária no Rio, a disputa por terras, né? Isso tudo ainda vai ser melhor esclarecido. Mas que o tamanho, que essa coisa não se resume a esses 3 presos, para mim está absolutamente claro, né? Claro, se nós formos olhar tudo de forma no macro, essa coisa é o estado do Rio inteiro, mas especificamente esse episódio da Marielle, ele não se resume a esses 3 presos. Vai aparecer muito mais gente, não tenho a menor dúvida disso. Agora nós temos um ponto de partida que são, se não a cabeça do esquema, parte dela, com certeza absoluta, mas falta gente aí.